Senhores, vocês já devem ter reparado naquelas fotos antigas da década de 40, década de 30, que todos os homens usavam chapéu. Era muito difícil um homem sair de casa sem um, mas a partir mais ou menos dos anos 50, começou a diminuir o uso, nos anos 60 mais ainda, daí nas décadas seguintes, o chapéu virou praticamente uma relíquia. Você já parou para pensar por que isso aconteceu? Bom, uma das razões foi a popularização dos carros. A galera usava muito o chapéu não só por causa do estilo, mas para proteger também a cabeça do sol. Daí a partir do momento que você começa a ir pro trabalho de carro, ou então você começa a usar ônibus, aí a utilidade do chapéu passou a diminuir gradativamente. Outra coisa relevante é que os homens começaram a ser mais ousados com os penteados deles nessa época. Vamos pensar, por exemplo, no Elvis Presley com aquele topetão, ou os Beatles com a franjinha deles. Se você tem um penteado legal, como é que você vai mostrar se tiver um chapéu em cima? Então, principalmente por causa disso que eu comentei, os chapéus foram ficando esquecidos ali no armário masculino, até que recentemente pintou um pequeno revival. É claro, eu falo pequeno mesmo, nada comparado do que era no começo do século passado. O que eu quero dizer é que hoje em dia, alguns caras, quando querem fazer um look um pouco mais ousado, eles acabam decidindo colocar um chapéu. Então, senhores, se você tem vontade de se arriscar nessa tendência, mas não sabe por onde começar, eu vou fazer um breve guia dos principais modelos de chapéu e como combinar com o resto do seu look. Bom, acho que o chapéu mais famoso de todos, que o nome deve ser familiar para vocês, é o chapéu Fedora. Esse é um clássico que era usado pelo Frank Sinatra, era usado pelo Al Capone, provavelmente o chapéu mais tradicional do mundo. Ele costuma ser de feltro, apesar de hoje existirem opções em outros tecidos. Ele tem uma aba média e ele tem dos lados um pequeno aprofundamento, como se alguém tivesse dado um beliscão nele. Tradicionalmente, o Fedora é um chapéu formal para ser usado com terno, que nem aqueles gangsters da lei seca. Mas hoje em dia tem muito cara que gosta também de arriscar com esse chapéu num look casual. O que, se você tiver boas referências, pode ficar legal. O nosso próximo chapéu também é um clássico, que é o chapéu Panamá. Uma curiosidade, ele não nasceu no Panamá. Ele nasceu no Equador. Se você olhar um chapéu Panamá, você vai reparar que ele é parecido com o Fedora, só que tem uma diferença muito importante. Em vez de ser feito de feltro, ele é feito de palha, porque a intenção é ser usado no calor. Então, naquela época, os caras estavam ali no dia a dia do trabalho, com um terno escuro, preto, chumbo, azul marinho, não sei. Eles usavam o Fedora, daí quando eles iam, digamos, viajar, uma viagem a trabalho num lugar quente, colocavam um terno bege, um terno branco, daí essa era a hora de adotar o Panamá. Então, lembrem-se, senhores, este aqui é para ser usado no verão. Próximo chapéu é o Trilby. Eu acho que eu falei Trilby com H, né? Trilby. Eu não sei como pronunciar esse negócio, tá? Não me diga! Ele é muito parecido com o Panamá. A diferença é que ele tem as abas um pouco mais curtas. Em geral, aqui atrás ele fica levantado e aqui na frente ele fica abaixado. A minha sensação é que dos chapéus usados hoje em dia, esse aqui é um dos mais populares. Eu, particularmente, não sou muito fã desse chapéu. Que, ó, se você me perguntar, eu não sei dizer porquê, mas... sei lá, cara. Ele me lembra... Steve, coloca aí latino chapéu. É que a primeira vez que eu vi ele, quem tava usando era o latino, com um look, cara, que não era nada estiloso. Desde então eu fiquei na minha cabeça que esse chapéu criou pra mim uma certa rejeição. Mas é claro, galera, isso não quer dizer que vocês não podem usar. A questão é a seguinte, busca referências legais sempre, tá? A gente fez no site uma matéria com 30 maneiras de usar chapéu masculino. Então, dá uma olhada lá, joga no Instagram, segue a nossa página do Moda Masculina, que a gente sempre bota um monte de referência. Porque se você buscar uma inspiração, em vez de simplesmente montar um look com chapéu no instinto, a chance de acertar é muito maior, tá? O chapéu Pork Pie, ou seja, torta de porco, recebeu esse nome porque o formato dele lembra esse prato tradicional inglês. Alguns de vocês com certeza vão reconhecer ele, apesar de não saber exatamente onde que viram. Então eu vou contar. Esse é o chapéu do nosso glorioso Walter White de Breaking Bad. Aliás, essa é uma série que, se você não viu, precisa ver. Bom, o Pork Pie, ele tem as abas bem curtinhas, um pouco jogadas para cima, e tem o topo, ou a coroa, como é a terminologia dos chapeleiros, reta. E já que a gente tá falando de um chapéu que ficou famoso por causa de um personagem de uma série, vamos falar agora de um que ficou famoso no cinema, o chapéu Homburg.
o Homburg, sei lá, ele é relativamente similar com o Fedora e com o Pork Pie. Assim como o Pork Pie, ele tem as abas curtinhas e jogadas para cima. Assim como o Fedora, ele tem um aprofundamento superior, mas sem o beliscão frontal. E quem usou ele com muito estilo foi o Michael Corleone, interpretado pelo Al Pacino e o Poderoso Chefão. Vamos continuar falando de cinema? Quem aí lembra do chapéu do Charlie Chaplin? O chapéu coco, como ele ficou conhecido no Brasil, ou bowler na Inglaterra, ou derby nos Estados Unidos. As abas são pequenas aqui do lado, são levantadas, e aqui a parte de cima é redondinha, que nem um coco mesmo. E finalizando o nosso guia de chapéus masculinos, vamos falar agora sobre o chapéu Bolter, que é mais uma opção para o calor e para o verão. Assim como o Panamá, ele também é feito de palha, só que a aba é reta, a coroa é reta, ele tem uma estrutura um pouco mais firme. Ele é um chapéu de estilo náutico, famosamente usado por aqueles barbershop quartets, aqueles caras que cantam a capela nos filmes antigos, sabe? Bom, muito bem, galera, agora eu já falei dos principais modelos de chapéu para homem, então temos a questão, mas como usá-los? A minha sugestão é a seguinte: pode esquecer praticamente toda essa lista. Tem um modelo nela que vale a pena você usar, que é o Fedora. E muito importante, eu tô falando do Fedora mesmo, ou que tem a aba média, ou que tem a aba até mais longa. Aquele Fedora com a aba curtinha, que o nome certo é o Trilby, ele não é nada estiloso. Ele lembra, sei lá, cara, uma boy band dos anos 90. Não é legal. Já o Fedora, um pouquinho mais largo, se você der uma olhada nos bloggers e modelos internacionais, ou às vezes atores, homens que são conectados mesmo com a moda em geral, você vai reparar que quando eles estão de chapéu, é quase sempre com esse modelo. Você pode usar com look casual, sei lá, pra ir num festival de música, vai. Uma camiseta preta, uma camisa de flanela vermelha amarrada, chapéuzão Fedora preto. Você pode usar um combo de camisa jeans, calça jeans, Fedora marrom. Você pode usar um terno azul marinho e um Fedora cinza. As possibilidades são muitas mesmo. O Fedora, ele é super versátil e super estiloso. De resto, galera, honestamente, minha sugestão é não usar. Não vale a pena, porque eles não combinam com os looks atuais da moda masculina. É isso, senhores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então eu vou pedir para deixarem um like aqui. Se você ainda não assina, assina o canal. E tendo qualquer dúvida sobre chapéu ou sobre outro assunto de moda masculina, vocês podem deixar nos comentários que a gente vai tentar responder o mais rápido possível. Até a próxima.